O tema da mensagem de hoje é: não se conforme com a terra seca. Josué capítulo 15, versículo 16 diz assim: disse Caleb: quem veria a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por esposa. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tu tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Esse texto fala dos israelitas, amado, que saíram da escravidão do Egito, passaram pelo deserto. E nós conhecemos a história que diz que apenas 2 deles entraram na terra prometida. Todos os outros rebeldes ficaram no meio do caminho, mas apenas 2 entrou na terra, e eles eram Josué e Caleb. E quando lemos a história de Caleb, vemos que ele foi fiel a Deus desde o princípio do seu chamado. Josué e Caleb, principalmente Caleb, passou por muitas situações difíceis, mas nem por isso ele olhou para trás, porque ele não aceitava qualquer coisa. Ele dizia: eu sou filho do Todo-Poderoso, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a minha vida. E como um dos 12 que foi enviado por Moisés para espiar a terra prometida, ao lado do seu irmão, amigo, parceiro, Josué, eles tiveram e trouxeram para o seu líder um relatório favorável. O Senhor te pergunta: os lugares onde eu te enviei, você tem um relatório favorável? É isso que Deus requer de nós, um relatório favorável. Diferente dos outros que trouxeram para Moisés um relatório de derrota, um relatório de coisa ruim, um relatório dizendo: lá só tem gigante, lá a terra é boa, mas tem isso que é mal. Irmão, todo lugar tem gente boa, todo lugar tem gente ruim, mas o que nos interessa é a coisa boa. A luta é fato que vai acontecer. Amém? Enquanto 2, que era Josué e Caleb, trouxeram o melhor da terra, os outros 10 trouxeram murmuração por causa das muralhas, por causa dos muros, por causa do gigante. Mas Caleb, a Bíblia diz que animava o povo, dizendo que aquilo que Deus havia prometido, o Senhor entregaria nas suas mãos. Você pode ter passado um ano difícil, e segundo a Bíblia, possivelmente 2015 será um ano mais difícil que 2014. Mas nós vamos receber o milagre do Senhor, passar por esta terra seca e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Amém? Como recompensa a sua fé, o próprio Deus prometeu para ele uma herança particular, que está no livro de Números 14, 24, que diz assim: porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei até a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Deus disse assim: olha, Josué, tanto a você que eu entrego a terra, mas também a Caleb, pelo fato dele ter insistido, pelo fato dele não ter desistido, e ele teve todos os motivos para desistir, tanto ele quanto toda a sua herança vai herdar a terra. E a Bíblia diz que 45 anos mais tarde a promessa foi cumprida. Embora que aquela terra fosse habitada por gigantes, aos 85 anos ele ainda continuava tendo uma fé em Deus inabalável. Ele confiava no Senhor, e ele dizia: Senhor, eu sei que se o Senhor me der força, 85 anos, ele não era um garotinho, eu vou entrar naquela terra e vou expulsar aqueles gigantes da tapa, porque aquilo que o Senhor me deu, eu vou tomar posse. Às vezes, irmãos, quando começa a vir os gigantes na nossa vida,
a gente começa a olhar para a terra seca e diz assim: ah, já não é nem tão bonita assim. Ah, essa bênção já não é tão, sabe, com tanto vigor como no começo parecia. Porque são pessoas que desistem fácil. Ele sabia que a promessa de Deus iria acontecer, mas para que a gente possa obter a conquista, amado, nós temos que fazer a nossa parte. E a palavra de Deus e o texto que nós lemos diz que Caleb, para obter ajuda para esta conquista, ele oferece a mão da sua filha para um guerreiro que conquistasse e ficasse com aquela terra seca. E a palavra diz que um jovem chamado Otiniel, ele conquistou a terra e casou com Axa, a filha de Caleb. Mas ele era alguém que tinha visão. Ele alcançou uma terra seca. E ele não queria saber de terra seca. Ele não queria mais, sabe, se conformar com aquela terra seca. Era uma terra que tinha o seu valor. Era uma terra que futuramente seria uma terra próspera, mas precisava de lugares também, até que ela pudesse produzir, até que a chuva pudesse mudar a história. Ele precisava de água. E aí então ele induz a Axa que peça ao seu pai um presente. E o seu pai disse: minha filha, o que você quer? Eu quero fontes de água. A parte que foi os alqueires que foram separados para eles, não estava incluso as fontes de água. Então seu pai lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, ou seja, os lugares onde tinha água que emanava do chão como uma mina, e os lugares que tinha cachoeira que descia do alto. Sabe, irmão, Caleb aqui representa o Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser salvos, ser curados, ser livres e obter o melhor da terra. Por muitas vezes nós estamos calados, dizendo assim: não, isso aqui está bom, isso aqui eu estou passando porque eu mereço, porque eu plantei, então eu estou colhendo. E por muitas vezes não é. Por muitas vezes é te dado a terra seca e nós nos acostumamos com esta terra. Josué 15:19 diz assim: ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A terra seca dada por Deus e conquistada por Otiniel tornou-se uma terra irrigada, e a Bíblia diz que era irrigada de delícias. Essa expressão irrigada de delícias era porque era uma terra próspera, e tudo que se plantava naquela terra, aquela terra produzia e produzia em abundância, sabe? Nós podemos aprender aqui uma lição de vida com este homem chamado Otiniel, e que ele tinha uma visão muito ampla. Ele não foi apenas o marido de Axa, que era a filha do rei da terra, mas mais para frente ele se torna o primeiro juiz de Israel. Talvez você está hoje diante de uma terra seca e está dizendo: para mim acabou, para mim não tem mais jeito, o que eu mereço é isso aqui, tudo que eu conquistei é isso aqui. E o Senhor está dizendo: nesta terra seca pode vir uma abundante chuva. Ponto 1. As coisas valiosas são conquistadas com dificuldade. Você crê nisso? Amém. As coisas que têm um certo valor, é fácil de conquistar? Não. Uma certa dificuldade, mas nós precisamos lutar, sabe? Caleb, ele disse assim: eu preciso de homens vitoriosos, homens valentes, para alcançar a minha promessa. E aquele que fizer isso, eu darei a minha filha. Eu faço questão de dar a mão da minha filha em casamento a um guerreiro, aquele que tem a mesma visão que eu, aquele que tem a mesma visão de conquistar. Sabe quantos anos esse senhorzinho tinha? 85. Não era nenhum menino, mas ele sabia que ele estava cheio de vigor, e Deus não ia recolhê-lo da terra enquanto ele não cumprisse toda a promessa na vida dele. Amém? E esse jovem se propôs a lutar e tomar a cidade, mesmo que ali houvesse gigante, mesmo que fosse difícil de vencer. Ele entendeu, amado, que valia a pena lutar por algo precioso. O Senhor te pergunta nesta noite: por que está desistindo dos seus projetos? Por que está desistindo? Porque está vendo que a terra está seca, que não está vindo chuva?
Por que você está com esse aspecto de que eu fui enganado, eu acho que eu comi bola, eu acho que eu investi em algo que não era para investir? Preste atenção, se você fez isso, Deus pode mudar a história. Mas não importa a situação, a terra seca vai ver a abundante chuva. As coisas boas na vida, para ser conquistada, como tudo na vida, precisa de esforço. Amém? Diploma da faculdade precisa, a casa própria, o carro novo, a estabilidade financeira, o casamento, o ministério, tudo precisa de um sacrifício. Meu amado, desconfie de tudo que vem de mão beijada, porque aquilo que vem de mão beijada, Deus não nos deu promessa de mão beijada. Tem coisas que você fala, nossa, que bênção, eu nem fiz muita força, eu já alcancei, eu já obtive. Uma coisa ou outra tudo bem, mas o que é bênção, o que é promessa grande, aquilo que realmente você sabe que todos precisariam fazer um grande esforço, se vem de mão beijada, desconfia. Ainda que haja dificuldade, ainda que haja obstáculo, ainda que você tenha que lutar, não desiste, se esforce. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir na tua vida. Mas quando você conquistar as suas delícias da terra, como disse o texto, esta será a vontade de Deus. Mas pode perceber que a terra de delícia, a terra de muitas vitórias, também pode ser uma terra atingida, como esta é, uma terra seca, que foi atingida por uma seca terrível, mas que lá na frente produziu fruto, e fruto para a graça do Senhor. Saiba que até a nossa salvação, que o Senhor Jesus nos conquistou pela graça, não foi de graça, foi um preço muito alto. Mas Jesus, amado, Ele disse que o reino dos céus é tomado pela força, sabe? Como diz em Lucas 16, por esforço. A lei dos profetas duraram até João Batista, e desde então, a partir de João Batista, foi anunciado o reino de Deus, que todo homem emprega força para conquistar. Sim ou não? Pastor, mas não é só aceitar Jesus e eu já estou no reino dos céus? Aparentemente sim, mas você precisa lutar todo dia contra a terra seca, todo dia contra a tempestade, para você não desistir, não é verdade? Ou uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Qualquer pessoa que hoje está na porta do céu, amanhã, se não vigiar, está na porta do inferno. A nossa luta é constante, é todo dia. É assim para criar os nossos filhos, é assim para trabalhar todo dia. Nós deveríamos todos os dias levantar muito bem-humorados, dizendo, olha que glória, estou muito feliz, porque eu vou trabalhar hoje. Mas tem dia que você levanta dizendo, Senhor, se eu pudesse, afasta de mim esse cálice. Somente quando está frio, não é verdade? Tomar banho no calor é uma delícia. Mas aquele frio que está a 5 graus e o chuveiro não esquenta, dá medo até de tirar a roupa. Mas são situações que nós temos que passar. Amém? 2. Não se conforme com a terra seca. A terra de Gileade, que Caleb deu para que Otiniel governasse, o seu genro governasse, além de ser uma terra seca, era uma terra árida. Ou seja, provavelmente, quando a terra é árida, ela é infértil, ela não produz nada. Amém? Nada. Ela se torna infértil. Mas esse genro dele, esse Otiniel, ele não se conformou apenas em ficar nessa terra improdutível e sem vida. Mas ele incomoda a tua esposa dizendo, seu pai pode nos dar a terra seca, sim, mas nessa terra seca tem uma parte dela que tem fontes de água, então é essas fontes que eu quero. Eles imaginaram, sabe, que Caleb poderia questionar, mas Caleb olhou para ele e disse assim, escuta, eu sei o quanto você tem sido guerreiro e forte,
Eu sei o quanto você tem lutado até aqui para conquistar aquilo que você tanto deseja. Eu não só vou te dar as fontes de águas baixas, mas também as de águas superiores. A Bíblia diz, amado, que nós não sabemos pedir. Que se você pedir, lutar e insistir, já foi liberado no céu. Amém? Caleb, ele foi tocado pelo pedido da sua filha, que lhe deu as fontes inferiores e as superiores. Ei, escuta aqui. O problema de muitos de nós, talvez da maioria, é nos conformarmos com esta terra seca. É se conformar com o seu trabalho, é se conformar com o que você ganha, é se conformar com o que você come, é se conformar com o que você bebe, é se conformar com o que você veste. E o Senhor diz, eu tenho o melhor na terra. Mas tem gente que continua naquela escassez. Você já deve ter escutado de pessoas que moravam lá na Caatinga do Nordeste, né? Que comia calango quando tinha, que passava uma seca desgraçada. Um dia ele disse, eu vou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para onde for. Muitos vieram, quebraram a cara porque não tinham experiência, porque no meio do caminho encontraram outras terras secas que é a situação das grandes capitais, mas outros atravessaram e conseguiram vencer. Amém? Só que nós achamos assim, que Deus tem que ir na frente, abrindo o caminho, igual aquele louvor da Cassiane diz. Sabe, caindo muralha de um lado, inimigo do outro, e você passando sem fazer força nenhuma, andando por sobre as águas, ou então o mar que se abre no meio. E detalhe, a terra tem que estar seca, senão reclama. Não, porque está escrito que 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Pastor, está escrito, tá bom? Só que para ter 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita, você tem que estar no meio de uma batalha. E a Bíblia não diz em que momento que 1000 cairá e 10.000 também cairá. Não diz que você vai chegar lá e simplesmente todos vão cair aos seus pés, mas ele diz luta, porque antes que o final chegue, o final é que 1000 cairá de um lado, 10.000 do outro, mas eu serei contigo. Sabe, irmão, às vezes a gente quer tudo muito fácil. Talvez na sua infância você sofreu bastante. E você colocou no teu coração, o dia que eu tiver um filho eu vou dar o melhor para ele, correto? Mas você não deve dar nada de graça. E se der, diz, olha, isso aqui custou um preço, muito tempo de trabalho. Se você tem um carro, se você tem uma casa, o que você tem, mostra aos seus filhos, para que um dia eles almejam ser igual a você, de lutar, de trabalhar, de vencer e de conquistar. Porque uma coisa que Deus abomina é o preguiçoso. Uma coisa que Deus abomina são os folgados. O provérbio diz assim que ao preguiçoso, já que ele não trabalha, então ele também não tem direito nem de comer. Mas aquele que se esforça, esse terá o melhor da terra. Amém? Então nós temos que entender, sabe, que Deus ele vai permitir que na sua terra venha se produzir seca, venha se produzir deserto, venha se produzir calor, venha se produzir produtividade, até mesmo morte. Mas não seja um crente conformado. Não se conforme com essa terra seca, sabe? Creia no mais, creia na amplitude, creia que o ano que vem será melhor do que este ano, e o outro ano melhor do que o ano que vem, e assim sucessivamente, porque é uma palavra liberada sobre as nossas vidas, que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Mas se você não pôr o pezinho lá, aquele lugar não será seu. Tem gente que fica no sofá dizendo, Deus, cadê a terra de herança? O Senhor diz, cadê o pé que você foi atrás? Não é? Para toda atitude tem uma consequência. Às vezes a gente quer vir na igreja e fala assim, eu estou vindo na igreja, estou aqui, mas não acontece nada. Mas você mal abre a boca para louvar o Senhor. Quando abre, ele diz, me dá, Senhor, me dá.
E o Senhor diz: o dia que você me adorar, você terá o pagamento do teu esforço. É fácil adorar ao Senhor quando nós estamos passando por enfermidade? Alguém chegar para você e falar assim: olha, ore por mim, porque eu estou com um problema, e a pessoa não sabe. Só que o que ela fala para você é exatamente o que você tem e o que você está sentindo. A primeira coisa que o diabo põe na tua mente é assim: não ora não, porque se ele não ouviu você, como é que ele vai ouvir você para curar ele? Você pode ter certeza que é Deus te curou. Tem autoridade, ore, porque se ele curou você ou não, isso não quer dizer que ele não tenha poder. Não é verdade? E a hora que você fizer, meu irmão, você vai ver um milagre. A alegria vai ser tão grande que quando você lembrar da sua enfermidade, ela já foi embora há muito tempo. Porque Deus quer homens e mulheres como Otiniel, sabe, que tem ousadia. Por que você acha que Caleb diz assim: olha, o homem que vencer o gigante junto comigo, o homem que entrar nesta terra seca e a possuída, eu vou dar a mão da minha única filha em casamento? Porque ele queria se livrar dela, porque ela já estava velha? Não. É porque ele queria entregar para alguém que realmente tivesse a altura da filha dele, um guerreiro. Não era para um Zé Mané, um Zé Ninguém. Ele sabia que não era fácil, não era fácil. E que era mais difícil depois assumir esta terra e fazê-la produzir. Mas qualquer um gostaria de ser genro do rei. Qualquer um gostaria de ser genro daquele que era o dono da terra. Amém? Não se conforme, amado. Romanos 12:2 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Deus tem para nós fontes inferiores e superiores. Deus tem para nós rios de águas vivas. Mas para que isso aconteça, nós temos que passar pelo deserto de 2015. Amém? Para chegar ao lugar normal do dia a dia. Para conviver com pessoas do seu lado, falando o contrário de tudo aquilo que você gostaria de ouvir. E ter a certeza que a terra pode ser seca e árida, mas o Senhor te prometeu fontes de águas vivas. Enquanto nós estamos orando aqui, buscando aqui, você não consegue entender isso talvez. A nossa mente humana não consegue imaginar. Mas lá, nos nossos dias de 2015, Deus já está preparando fontes de águas. Deus já está preparando nuvens para derramar sobre a terra seca e árida. Para quando você pisar, você talvez nem precise passar pela sequidão. Sabe, irmão? Sabe que deserto não é lugar de habitação. Deus não quer que você habite no deserto. Deserto é apenas um lugar de passagem. Deserto é um lugar de aprendizagem. Terra seca também é deserto. Quando você estiver no deserto, não faça morada não se acostume com ele. O máximo que você pode fazer é uma pequena tenda, porque é por pouco tempo. Amém? Mas daqui a pouco Deus vai te levar às fontes de águas cristalinas. Porque o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, como diz o louvor, como diz o versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Terceiro, fontes superiores e inferiores. Quando Caleb deu para o seu genro essas fontes, ele estava dizendo assim, que tanto nos altos, que eram as montanhas, como as do baixo, que eram os vales, havia fontes de água. Nós estamos falando de um lugar seco, um lugar que a água lá vale muito. E aqueles que tinham lugares onde tinha essa abundância de água, era um lugar que valia muito dinheiro. Para você ver, faça a tua parte, entregue, sabe? E você vai ver que verdadeiramente, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar o melhor da terra. Pastor, mas será que eu mereço? Eu vou dizer para você quando você merece. Quando você não cruzar o braço e entregar a guerra. É fácil dizer, olha, não quero mais, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Ah, não foi como eu pensava, não foi como eu imaginava. É fácil. Sabe, irmão? Mas uma coisa Deus tem para nós: um espírito de perseverança.
E se você colocar em prática, ninguém vai te deter. Amém? Ninguém vai te deter. E tanto Asa como Otiniel, eles passaram a ter uma terra abençoada. Sabe por quê? Porque eles tinham essas fontes de água. Eu aprendo pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, é que isso fala da amplitude da bênção de Deus. Em todo o nosso território será abençoado. E aí? Você está entendendo? Você tem que se conformar com a terra seca? Não? Preste atenção agora. Tanto norte, sul, leste, oeste, sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida financeira, sua vida espiritual, seu ministério, tudo pertence e está debaixo da promessa do Senhor. No primeiro dia dessa campanha, Deus colocou um sentimento no meu coração. Eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou: o meu povo está desta maneira, meio que anestesiado. Muitos estão, desanimados. Este é o espírito que rege o mês de dezembro. Só foi entrar de novembro para dezembro, que é natural, isso todo ano é assim. O que seria suposto espírito natalino é um demônio que atua no meio das pessoas. Isso acontece a partir de dezembro. São 3 meses assim. Aí vai janeiro, fevereiro e começa a querer encerrar no carnaval. É por isso que nós já estamos orando e apresentando esses meses como terra seca. E muitas pessoas nessa época do ano se afastam do Senhor, se desviam do Senhor, se enfraquecem. E aí se atiram, se lançam e querem por muitas vezes se divertir, passear, e aí se envolvem com drogas, se envolvem com bebidas, se envolvem com pessoas que não procedem e continuam em terra seca. Sabe, meu irmão? Em segundo lugar, fontes inferiores e fontes superiores, montanhas e vales, fala da nossa situação ao qual nós podemos encontrar. Montanhas fala de vitórias, de bênção, de momento de triunfo. E vale fala da luta. Então, o que eles receberam além da terra seca? Fontes superiores, que era nas montanhas, e fontes inferiores, que era onde? Nos vales. Então o Senhor está te dizendo assim: 2015, Ele vai te dar essas fontes nas montanhas, representando a bênção, representando o momento de êxtase, representando o momento de felicidade, de conquista. Mas lá no momento do vale, onde vier a luta, você vai ter água em abundância para poder passar e não morrer na terra seca. Amém? Haverá adversidade, mas em qualquer situação, Deus, Ele quer que nós o adoremos, tanto nos vales, como também nas montanhas. Deus é o nosso Deus, em todo o tempo, em toda a terra. Se eu pegar uma folha seca como essa, eu posso amassá-la e ver em pouco tempo ela se deteriorar. A luta é isso aqui que eu estou fazendo. O inimigo permite algumas lutas, e quando nós não fazemos nada, nos entregamos, nós estamos como esta folha na mão de alguém, e começa a amassar, e começa a destruir. Chega uma hora que não sobra nada para que você possa restituir. Então, quando você sentir essa pressão sobre a tua vida, é o momento de você clamar da abundante chuva, é o momento de você clamar das águas do Senhor. E como fazer isso? Orando, buscando e dizendo: Deus, eu não vou morrer aqui nessa seca, eu preciso de água, e só o Senhor tem esta água. É onde nós devemos, amar, nos desligar de tudo que nos serve e nos lançar nos braços do Pai. Amém? Não adianta fugir dele, isso é fato. Se você conseguir fugir dele, você vai encontrá-lo. Como assim, pastor?
Você foge tanto que a morte te cerca. No dia que a morte cercar, você vai se encontrar com ele. Então é melhor andar lado a lado. Quem sabe, meu irmão, você tem vivido momentos de terra seca, de aridez, de escassez, de deserto. Mas não se conforme com isso. Faça como Otoniel, que enviou a sua esposa para interceder junto ao Pai. Você tem filhos, você tem esposa, você tem amigos, você tem pastor, você tem líder. Quando você quiser algo que você não consegue pedir, peça para alguém interceder junto a você. Eu sei que o Pai vai te ouvir. Amém? Eu sei que Ele vai mudar a sua situação, vai mudar o seu deserto, vai tornar esse deserto num manancial de águas vivas. Sabe por quê? Porque foi Ele mesmo que disse que Ele é a fonte. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Amém? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então não há seca quando nós confiamos no Senhor. Não se conforme com a terra seca. Não fica culpando a Deus. Tem gente que diz: ah, Deus, o Senhor é culpado, que o Senhor é que não deixou chover. É engraçado que a vida inteira honra santo disso, santo daquilo, pede para santo fulano de tal mandar chuva, e na hora de culpar, culpa Deus. Deus não tem culpa da nossa terra seca, pois ela só foi produzida pela nossa atitude. Mas se você deseja, nós vamos encerrar hoje esta primeira etapa da campanha de terra seca e pedir ao Senhor abundante chuva sobre a sua vida. Amém? Feche os teus olhos, eu quero